Vamos ao quadro A Notícia e o Comentário Bíblico. Bom dia ao pastor Natanael, aos ouvintes. E aqui quem vos fala é Isabel Lima. E a notícia e o comentário bíblico de hoje tem como título: O Espiritismo não responde, mas mostra o caminho. O jornal A Tribuna, de 9 de outubro de 2010, traz uma notícia sobre o teatro que apresenta uma peça com o título A Morte é uma Piada. Diz o jornal o seguinte: significativa parcela do público que vai ao teatro para assistir peças com tema espírita não tem nada a ver com a doutrina. A afirmação, baseada em pesquisa, é do ator Renato Prieto, para derrubar a tese, por muito tempo intuída, de que tais montagens atraíam somente uma plateia identificada específica. Os dados apontaram 40%. A mais recente delas, que protagoniza, pode ser conferida no Teatro dos Metalúrgicos. A Morte é uma Piada. Essa peça mistura ideais de textos de Chico Xavier, humor leve e músicas ao vivo. Então, a maioria dos 40% busca o quê? Renato Prieto dispara: matar a curiosidade que faz parte do imaginário coletivo. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? E para onde vamos? E é disso que trata a peça A Morte é uma Piada. Pastor Natanael Rinaldi, diz a notícia que a curiosidade do povo é que leva o público a comparecer ao teatro para buscar respostas para 3 perguntas inquietantes para todo o ser humano, que são elas: de onde viemos? O que estamos fazendo aqui e para onde vamos? Pergunto: a Bíblia nos dá resposta a essas 3 perguntas que causam tanta inquietação aos seres humanos? Sem dúvida. Podemos dizer até que a Bíblia tem resposta para todas as situações. Então, a primeira resposta à pergunta de onde viemos é que todos nós somos criaturas de Deus e que não tivemos uma pré-existência. O apóstolo Paulo, pregando no Areópago de Atenas, ele dizia aos seus ouvintes que Deus, de um só, fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então a Bíblia mesma declara como Deus nos fez. Está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E no capítulo 2 do mesmo livro de Gênesis, nós vemos uma descrição da forma como o homem foi criado. O Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Isto significa que em nós há uma parte terrena, que é o nosso corpo formado do pó da terra,
e Deus formou o espírito do homem dentro dele, como nos diz o livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Fala o Senhor, o que estende o céu e o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então nós rejeitamos a teoria evolucionista que procura negar o registro do livro de Gênesis, que foi também o mesmo registro de Gênesis, foi corroborado, foi mencionado por Jesus no capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus, que Deus criou da mesma forma como está registrado no livro de Gênesis. Nós lemos o seguinte, que chegaram ao pé de Jesus os fariseus tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então nós temos aqui o testemunho de Jesus corroborando, ratificando o ensino que está no livro de Gênesis sobre a criação, respondendo à pergunta: de onde viemos? Somos resultados da criação de Deus. Pastor, e qual é a resposta da Bíblia para a segunda pergunta? O que estamos fazendo aqui? Infelizmente, há muitas pessoas que vivem aqui na Terra, mas não sabem qual é o propósito por que estão aqui neste mundo. Se perguntarmos a essas pessoas por que estamos aqui neste mundo, qual é o propósito da nossa vida aqui na Terra, essas pessoas não saberão responder. Vivem como um barco sem leme, ao léu. Agora, meu prezado ouvinte, quero dizer a você, com base na Bíblia, que você, que eu, que nós, todo ser humano, fomos criados para glorificar a Deus. E este é o propósito de nossas vidas, para a sua glória fomos criados. E a Bíblia está repleta de indicações. Por exemplo, no livro de Isaías 43, versículo 7, eu os criei para minha glória. Vou repetir, Isaías 43, versículo 7, eu os criei para minha glória. E em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo ensina: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Davi entendeu bem isso quando lemos no livro de Salmos. Vemos que em todas as situações, Davi nunca deixou de louvar a Deus. E enquanto louvamos, estamos glorificando e magnificando o seu nome. Salmo 9, versículo 1, disse Davi: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Salmo 146, versículo 2, ele diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. No Salmo 103 ele diz: bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Porventura, meu prezado ouvinte, você já atinou com este propósito? Você está aqui na terra para louvar a Deus. E a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou está aí. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. É uma santificação, um louvor ao nome de Deus. E nada pode nos dar mais alegria do que viver de acordo com o propósito para o qual nós fomos criados. Então aí está essa razão por que vivemos. O que estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para glorificar a Deus. E se você não está fazendo isso, está vivendo fora do propósito de Deus. Pastor, e o que diz a Bíblia sobre a terceira pergunta? Para onde vamos? Bom, eu considero que esta pergunta é a que mais tem trazido dúvidas a todos os seres viventes. E mesmo quero indicar, quer dizer, entendo que os 40% de pessoas que vão ao teatro para saber a resposta à pergunta para onde vamos, manifestam essa curiosidade por uma resposta. E por quê? Considerando que a maioria do povo brasileiro pertence ao catolicismo, e o catolicismo ensina a existência de um lugar entre o céu e o inferno, que é o purgatório, admito que essas pessoas pensem que o Espiritismo tem a resposta na doutrina da reencarnação. Talvez pensem até em abandonar a crença no purgatório para aceitar a doutrina da reencarnação. Entretanto, à luz da Bíblia Sagrada, nenhuma nem outra doutrina mencionada tem apoio na Bíblia Sagrada. Quero dizer que Jesus foi enfático, sem deixar meios de dúvidas. Ele disse que existem, depois desta vida, 2 lugares finais e definitivos. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. E Jesus então complementa no mesmo livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, que ele vai, no dia de juízo, pôr gente de um lado direito do lado esquerdo, e vai dizer estas palavras. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E conclui no versículo 46, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Está aí a resposta para onde vamos. Foi Jesus que assim se pronunciou. Pastor, essa palavra reencarnação se encontra na Bíblia? Não, nenhuma vez se encontra a palavra reencarnação na Bíblia. Na Bíblia há uma palavra parecida com esta, que é a palavra ressurreição. E a ressurreição foi ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 5, versículos 28 e 29, ele diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Qual é a diferença entre ressurreição e reencarnação? Ressurreição é o retorno do espírito ao próprio corpo. A pessoa não perde a sua individualidade. É a mesma personalidade com o corpo glorificado. Já a reencarnação é o retorno do espírito a outro corpo.
E segundo Allan Kardec, ele reencarna tantas vezes quantas forem necessárias até se tornar um espírito puro. No final das contas, uma pessoa hoje vai deixar o seu corpo. Não vai mais ter aquela individualidade de um ser que tem corpo, alma e espírito, porque o seu corpo fica para fora. Vem outro corpo, e mais um terceiro, e um quarto, e um quinto, e um sexto. No final das contas se pergunta, quem é quem? Pastor, e qual a condição dos que morreram no intervalo entre a morte e a ressurreição do corpo? Jesus ensinou o seguinte sobre esse período de tempo que medeia entre a morte e a ressurreição do corpo. Isso ele falou em Lucas 16, vou ler a partir do versículo 22 em diante. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então aqui está a palavra de Jesus em Lucas 16, 19 a 31.